Muitas vezes, depois de ler vários livros, a gente cai na temida ressaca literária. Mas hoje eu trouxe aqui para vocês algumas dicas de HQs/graphic novels que vão ajudar tanto a sair da ressaca como a mudar um pouco, ou variar um pouco, seria, eu acho que a palavra mais certa, de estilo de livro, melhor, estilo de leitura. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Antes desse vídeo começar, eu só quero fazer um pedido. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ative o sininho de notificações para receber notificações sobre próximos vídeos que tiver no canal e compartilhe com seus amigos caso você goste, tá ok? Então, bora pro vídeo. Para começar esse vídeo, não teria como eu fugir, né? Vou tentar colocar o microfone mais ou menos aqui. Não tem como eu fugir, não tem como eu deixar de falar do queridinho de todo mundo, de todos os leitores, que é Heartstopper. Então assim, não vou aprofundar muito na série de Heartstopper, vou só dar uma introdução breve sobre cada volume, tá ok? Então assim, no volume 1 a gente é apresentado tanto ao Nick e ao Charlie, onde dois garotos, até então apenas colegas de classe, começam a se apaixonaram pelo outro. O Nick começa a se descobrir bissexual, mas ainda no volume 1, ele ainda está confuso quanto à sexualidade dele. Ele não se entende como uma pessoa bissexual. Tanto que na série da Netflix, o que a gente vê que na primeira temporada da Netflix, eles somaram, né, fizeram a série com o volume 1 e o volume 2. Que aí no volume 2, deixa eu pegar ele aqui. Que aí no volume 2, a gente tem esse desenvolvimento maior quanto à sexualidade, melhor, quanto à bissexualidade do Nick. A aceitação dele mesmo, né, dele se entender, quanto dele contar para a família, para os amigos mais íntimos. Então a gente tem toda essa evolução com o Nick. Agora com o Charlie, a gente já vê desde o primeiro volume a questão do bullying que ele sofre, né? Melhor, que ele sofreu quando ele sem querer foi tirado do armário, que na série não se fala muito ao certo como aconteceu isso. Na verdade, na série se coloca como que o tal é que falou e o pessoal descobriu, mas não se aprofunda tanto assim. Aí nos quadrinhos a gente vê o que realmente aconteceu, como aconteceu. Tem o desenvolvimento de outros personagens, como por exemplo, né, deixa aqui um mini spoiler, que é com relação ao irmão do Nick, melhor, irmão do Charlie. O irmão do Nick ele vai aparecer só na quarto volume? Tenho quase certeza que é no quarto volume só que ele aparece. Mas tem muitos personagens aqui, a Tori é muito mais presente nas HQs do que na série, mas ainda assim vale a pena a leitura. Já no volume 3... que inclusive eu acho que a adaptação que vai sair agora da Netflix vai estar mais direcionada ao volume 3. Ele é um pouco maior do que os outros dois volumes. Aqui já tem um desenvolvimento mais deles como um casal, deles se assumindo perante toda a escola. Eles estão num passeio por Paris, aquela coisa do romance. O casal é mais bem desenvolvido aqui. É mais bem desenvolvido o romance do Tal com a Elle, da Darcy com a Tori, e não querendo dar muito spoiler, mas só dando uma citaçãozinha assim de um casal de professores. Passada. Foi. Também tem aqui um pouquinho. O volume 4, eu acho que eu resumiria ele em uma palavra que... Assim que eu terminei de ler ele, na verdade, eu resumi ele em uma palavra que seria cebola. Eu acho que, assim, a Alice Oseman, quando ela fez esse quadrinho, ela pensou muito para poder desenvolver ele, porque tanto traz um pouco do desfecho do volume 3, que no volume 3 é citado em várias partes, é mostrada, na verdade, em várias partes, a questão do Charlie com a comida, que o Charlie não come direito, que o Charlie tem algum problema, algum distúrbio, mas até então não se fala, porque eles estão em Paris, tá numa viagem, então não se tem nenhum envolvimento de uma pessoa adulta
com relação a isso, mas no volume 4 o Charlie já procura ajuda, então ele já conta para a família. Eu acho que a família dele começa a perceber, não tenho muita certeza, mas se trata bem essa questão de distúrbio alimentar. E eu falo em questão de camadas porque, assim, ela poderia simplesmente tratar do Charlie. Ela não precisaria falar, ela poderia mostrar o apoio do Nick com relação ao Charlie, mas o que eu achei, sim, de extrema importância é que ela retratou que não é só o Charlie que acaba sofrendo com isso tudo. O Nick também sofre, a família dos dois sofre. E ela conseguiu retratar, os amigos ficam preocupados também, tem toda essa questão também dos amigos. Então ela conseguiu tratar, mesmo que em várias cenas eles estando longe um do outro, as preocupações que um sente por questão do outro, principalmente do Nick, de pensar que ele poderia estar fazendo alguma coisa para poder ajudar o Charlie, que ele poderia ter percebido antes, sabe? E ele se sente culpado com isso. Então ela conseguiu trazer muito bem esse desenvolvimento nessa HQ. E, sim, para quem é fã de Heartstopper, para quem acompanha esse casal, ter a notícia de que vai ter não mais um, porque até então ia ser só 5, mas saber que vão ter mais 2, vão ser 6 volumes, é uma delicinha de leitura. Me? Obsessed with you? Yes I am, bitch. Ainda na temática LGBT, trouxe um quadrinho aqui que é brasileiro, que tem muita influência pop, fim dos anos 90, início dos anos 2000, que é... Eita, agarrou. Arlindo. Arlindo traz a história também de um adolescente no Brasil, onde o Arlindo já se identifica como uma pessoa, um homem gay, um homem cis gay. O problema maior desse quadrinho, o problema que é relatado nesse quadrinho, é a questão dele se assumir, do medo que ele tem de se assumir pro pai, que é abusivo, dos amigos, de como os amigos vão receber ele. Mas no meio disso tudo ele tem uma amiga muito importante, uma avó que ama ele pra caramba, uma tia também muito foda. O que mais dominou aqui pra mim nesse quadrinho foi a referência pop. Tanto em questão de música, ambientação, sabe? Você vê uma locadora, como a gente vê uma locadora nos dias de hoje. Não se existe mais uma locadora, né? Onde você vai encontrar com a sua amiga para ficar cantando alguma coisa assim do Sandy Júnior, sabe? Ruge. Não vai ter mais hoje em dia. Então, nesse quadrinho ele é muito bem citado e tem um finalzinho que te deixa com o coração quentinho também. Bom, agora indo para o contexto culinário, acho que poderia sim colocar, né, mais um contexto de panificação. A gente tem Bloom, também é um quadrinho LGBT, mas eu acho que o enfoque aqui, apesar dele ser um quadrinho LGBT, o enfoque dele não é tanto quanto a sexualidade, e sim com evolução pessoal. Nesse quadrinho, a gente tem o Ari, ele acabou de sair do ensino médio, e ele quer seguir carreira com a banda que ele toca. Eu não tenho certeza se ele é guitarrista ou se ele é baixista. Só que o pai dele quer que ele siga os passos da família, que ele trabalhe na padaria da família, e fica nesse conflito dele com o pai, dele querer seguir o sonho dele, mas o pai não apoiando. E no meio disso tudo acaba surgindo o Hector, que é um rapaz que quer trabalhar em padaria, sabe fazer pão, e começa a se romantizar ali, conhecer mais o Ari. O Ari vai se abrindo para ele a respeito dos medos, dos desejos, dos anseios dele e tal. É um quadrinho bom, não vou mentir, dá ali para sair da ressaca, mas ele é um pouco chato porque eu achei o Ari muito mimado. Eu já adianto isso. Mas, como eu disse, recomendação para sair da ressaca, tá aqui, Bloom, para vocês lerem. Esse aqui, apesar da capa parecer ser um livro LGBT, eu te falo, meu amigo, de LGBT esse aqui não tem nada. Bom, tem um pouco, mas o enfoque dele é totalmente fora da curva. Eu tô falando de Boys Met Maria. Aqui a gente é apresentado por um personagem chamado Taiga. Ele é um adolescente de escola
pública, um adolescente de escola japonesa. Ele se vê muito como um herói. Ele sempre, desde criança, ele queria ser o mocinho que vai salvar a donzela em perigo e tudo mais. E nisso ele se apaixona por alguém que até então nos é apresentado como Maria. Seria uma garota que faz aula de teatro e dança muito bem e tal, só que Maria não se chama Maria. É um rapaz. Ele tem trejeito, eu não diria trejeito. Ele aparenta ser uma mulher, mas ele não é uma mulher. Ele não se chama Maria. Ele, na verdade, se chama Arima. Deixa eu olhar aqui o nome dele porque eu não estava me lembrando. Então vem toda uma construção. Essa HQ ela é muito sensível porque ela tem toda essa construção de arquétipos visuais em questão de gênero. Eu acho que o melhor jeito que eu posso descrever essa HQ sem dar muito spoiler sobre e deixar para cada um entender, cada um tirar suas próprias conclusões sobre ele seria isso. A única coisa que eu deixo aqui de alerta são os gatilhos. Tem gatilho de estupro, bullying. Então, para quem quiser descobrir mais sobre a história deles, é uma história sensível. É uma HQ que me surpreendeu muito positivamente e que me ajudou para sair da ressaca que eu tava de livros de terror e suspense. 3 batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal. Um outro que eu vou falar muito pouco aqui, mas ele basicamente é um reconto da mitologia de Perséfone e de Hades no século XXI. Eu tô falando de Lore Olimpo. No volume 1, a gente é apresentado tanto para Perséfone quanto a história da Perséfone e do Hades e de todos os deuses que os rodeiam. A gente tem uma HQ mais fofinha em certas partes. Trata-se sim, tem a questão do abuso que a Perséfone acaba passando. Diga-se de passagem, não é pelo Hades. A gente tem a Afrodite, tem o Eros, tem Zeus, Poseidon, Hades. Então a gente tem todos os deuses do antigo Olimpo como se eles estivessem vagando na Terra nos dias de hoje com os mortais, tendo seus problemas de mortais, vamos assim dizer. Mas nesse contexto aqui, a HQ ela é bem fofinha, ela traz o reconto da mitologia bem descrito, bem colocado. Já no volume 2, que eu também tenho aqui para mostrar para vocês, eu achei ele mais parado. Sabe aquela quando você pega uma história e vê que ela é mais uma história de transição do que de acontecimentos? Eu acho que eu resumo para vocês o volume 2 como esse tipo. A gente tem mais o desenvolvimento da vida da Perséfone, a gente tem mais o desenvolvimento da vida do Hades, mas a relação dos dois como um casal, como duas pessoas que poderiam estar se relacionando, poderia já estar engatinhando ali e tal, eu acho que acabou ficando pro 3º volume, porque pro 2º ficou a desejar. Saindo agora um pouco desse contexto de LGBT, de fantasia, dessa coisa bonitinha, glamourosa, eu vou pegar essa HQ, vou explicar um pouco para vocês sobre essa HQ, que ela é um pouco pesada, para não dizer muito pesada, e que me deixou um pouco pensativo, eu poderia dizer até um pouco mal depois de ter lido ela. Eu tô falando de My Broken Mariko. Nessa HQ a gente é apresentada pra Shino. Ela começa num restaurante, comendo no restaurante, e aparece a notícia na televisão de que a melhor amiga dela morreu, a Mariko. Ela procura saber, ela começa a investigar e tal, ela descobre que essa melhor amiga dela simplesmente se matou. Então, a gente começa a ter uns flashes sobre os momentos das duas juntos. Então, a gente vê toda a questão de todo o abuso que a Mariko sofria desde a infância, com o pai, depois com o namorado. Não sei se ele só chegou a casar com o rapaz, mas também com o namorado. Então, é aquela coisa de que a amiga chegou a um ponto em que ela não aguentava. Mas ela não aguentava a ponto de conversar com a amiga, de pedir ajuda para a amiga. Ela não se vê como se ela tivesse alguma alternativa, sabe? Então a gente tem todo esse desenvolvimento da Mariko com relação à perda
repentina, conturbada de tudo que a melhor amiga dela passou. Então, é um pouco pesado. Eu não sei se... Depende muito do contexto. Eu indico esse livro aqui para ressaca, depende muito do contexto do que você está lendo. Se você estiver lendo muito livro de romance, de coisa bonitinha e tal, se você quiser quebrar, tipo assim, um choque de realidade, total indico. Outro que eu não vou mostrar aqui, porque ele foi citado no vídeo anterior, inclusive eu vou deixar linkado ele aqui em cima, é sobre suicídio coletivo que aconteceu no Japão. Ele traz uma estima de que em resumo, fazer um resumo bem breve. Quando eu li essa HQ, eu achei que teria terror. Mas o terror gráfico dele é muito fraco. É muito fraco. E a investigação é mais fraca ainda. Então, assim, não recomendo muito. Mas, caso você queira saber mais, ou pelo menos imaginar o que poderia ter levado mais de 100 garotas a cometerem suicídio coletivo no Japão, tá aqui a minha dica. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Agora, esse último que eu separei aqui, esse sim é terror. Esse sim é de os miolos da cabeça ficar doido. Eu tô falando de Fragmentos do Horror, do Jinju. Eu não sei se assim pronuncia. Sei que tem vários contos aqui. Muitos contos. Inclusive, vocês podem ver pela capa, né? Vou até aproximar aqui, ó. Tem aquela aquela pintura do grito, tem esses olhos aqui. Aqui na parte de trás, vou mostrar pra vocês. Tem uma mulher, até então misteriosa, tem uns molequinhos lá no fundo, tem um peixe aqui. Quando eu vi algumas fotos desse HQ, eu ficava assim, gente, o cara vê um peixe e tá gritando por causa do peixe. Eu falei, será que é um humor? Uma HQ de humor, meio que terror. Mas depois, quando eu fui ler, eu falei, não, agora eu entendi por quê. Ele é muito bom. Ele, se eu não me engano, ele tem uns 7 ou 8 contos, não tenho certeza agora com relação à quantidade, mas são alguns muito bons, alguns que me prenderam muito, outros nem tanto, outros sem pé nem cabeça, outros que eu ficava assim, sabe? Aquela questão tipo assim, é o que eu li? Mas ainda assim, é uma HQ de terror, é uma HQ muito boa. Foi minha primeira HQ que eu li desse autor, eu pretendo continuar lendo mais. Se eu não me engano, não. Eu acho que no último unboxing que eu fiz eu não tinha adquirido nenhuma HQ nova dele, né? Mas se eu não me engano, no próximo que eu vou fazer, já tô profetizando aqui, que o próximo vídeo que eu fizer de unboxing vai ter pelo menos uma HQ dele. Porque eu quero ler muito mais HQ desse autor, porque ele é muito bom. O cara sabe escrever HQ. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você ver o vídeo, é com todo respeito mesmo. Antes desse vídeo começar, eu só quero fazer um pedido. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ative o sininho de notificações para receber notificações sobre próximos vídeos que tiver no canal e compartilhe com seus amigos caso você goste, tá ok? Então, bora pro vídeo. Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu sei que a minha indicação de HQ ficou muito voltada para o universo LGBT, porque foi uma das HQs que eu li mais ano passado, até início desse ano, e que me ajudaram muito a sair da ressaca. Recentemente, que eu estou gostando, que eu estou me adaptando melhor ao gênero do terror em HQ, principalmente dessa última que eu mostrei para vocês, inclusive está aqui do meu lado. Né? Eu pretendo, como eu disse, eu pretendo ler mais sobre o autor, mas eu quero tentar esse ano variar um pouco mais nas minhas leituras também de HQ, como eu tenho feito com livros. Então, quem tiver alguma indicação de HQ que não seja LGBT, mas que seja ou de terror, ou de suspense, ou de fantasia, de qualquer outro gênero, até distopia, eu não conheço nenhuma HQ de distopia. Então, se alguém tiver alguma indicação para me fazer, escreve aqui nos comentários para mim, que assim que eu tiver condições, eu vou estar adquirindo e vou ler, tá ok? Obrigado por ter assistido até aqui novamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau. You'll never catch me, not when I shift into maximum overdrive. Hi-ya! I'm gonna step on the gas.